Tudo que deu errado pra minha agência dar certo. Deus do céu, isso não vai rolar. Marcela, você me paga. Então vamos lá, gente. A ideia dessa série, Tudo que deu errado pra minha agência dar certo, ela vem em primeiro lugar em comemoração ao aniversário da minha agência, a Hora 108, que está fazendo 7 anos agora. Mas ela vem também de um trabalho que tem surgido de uma maneira muito natural, assim, que é de dar algumas palestras, algumas aulas sobre criatividade. Então, eu tive essa oportunidade de dar aula para alguns alunos já pelo terceiro semestre consecutivo lá na PUC. A professora Fabi me deu essa oportunidade. Então, eu vou lá e falo sobre criatividade e a ideia realmente é ajudar o pessoal a se destravar. E aí, cada aula que eu dou, a gente vai ouvindo as perguntas, né, e prestando atenção, o que é que chama mais atenção da galera e tudo. E eu comecei a perceber que existe um medo, um travamento pelo medo de errar. As pessoas têm muito medo de errar, né? Os alunos e no geral, né, com as pessoas, geralmente quem vem me pedir às vezes algum conselho, alguma coisa de negócio, é um pessoal que tem muito medo de errar, medo de iniciar, medo de fazer e dar errado. E aí quando eu comecei a parar para pensar, eu falei, gente, mas o meu tanta coisa deu errado, assim, tanta coisa deu errado, né? E se eu não tivesse errado, eu não tinha chegado aqui. Um jeito que tem do seu negócio quebrar é se você errar e você desistir. Porque, assim, dando um spoiler um pouco assustador, vai dar errado. As coisas vão dar errado. Isso é o princípio. Errar é humano, somos humanos, a gente está errando o tempo todo. Então, se você travar no medo de errar, você não consegue render em nada, você não consegue evoluir em nada. Então, eu resolvi fazer a série justamente nesse sentido. Em vez de fazer aqui uma série sobre, olha que legal que é a minha agência, olha o tanto de coisa incrível que a gente faz, isso aí você pode ir lá no Instagram ver, que tem tudo lá. Eu resolvi falar sobre todos os erros, tudo aquilo que deu errado para poder chegar aqui. Então, vamos ao nosso primeiro episódio, que qual que é o nome, Flavinha? Nem tudo que não deu certo, deu errado. Foram vários erros em várias camadas, erros financeiros, né, absurdos, momentos de ficar muito sem grana mesmo, de ficar muito apertada, erros mentais, de ficar maluca da cabeça totalmente. Nossa, as meninas que vão saber contar. É uma pessoa muito intensa. O que dá na telha, ela faz. Não é à toa também que o posicionamento da Hora é o viver o agora, porque ela vive mesmo o agora. Eu acho que pensar em como funciona a mente da Marcela já me deixa um pouquinho cansada. Porque a Marcela é muito ligada no 220. Porque às vezes eu tô tão acelerada também que eu não vejo assim, já errou, já consertou, já foi, vamos pra frente, resolve. Mas quem tá do lado, às vezes, começa a perceber mais, né? Nossa senhora, não tem uns casos aí. Eu lembro, assim, teve um caso que teve até uma intervenção da Raquel e da Tamires, de falar assim, oi, Lela, então, seguinte. Sério, foi um áudio. Aí depois eu e Raquel fomos falar com ela, tipo assim, Marcela, acho que se passou. Acho que não precisava desse áudio. Eu sou a Tamires, eu acho que os clientes quase nunca veem a minha carinha. Eu sou mais quietinha, fico mais nos bastidores. Oi, eu sou a Raquel, trabalhei na Hora 108 desde o início da abertura dela em 2019, fiquei até 2022 e foi uma das experiências mais legais que eu tive de emprego. Inclusive, no meu coração, eu ainda sou Hora 108, achei que eu ia trabalhar o resto da vida lá, assim. Para falar desse assunto, eu tenho que ir lá nos primórdios, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, minha família, muita gente trabalhando desde cedo, o trabalho é muito importante, então eu sempre tive essa criação ali desde pequena, de ter o trabalho como um dever, então assim, desde muito cedo mesmo, eu lembro de eu atendendo o telefone, com a classe, boa tarde, na fábrica do meu pai, enquanto os meus amigos, eles estavam no Pizza Hut, comemorando o aniversário de alguém, e eles me ligavam do orelhão para fazer essa piadinha comigo, aí eu atendia, todo mundo ria, enfim, horrível, né? Na época foi horrível, mas hoje eu vejo que ali eu já estava aprendendo a ter horário, a ter disciplina para o dever, para depois se divertir, né? Sempre aprendi isso com a minha família. Então sempre tive o trabalho num lugar muito importante para mim, né? De ter que trabalhar. Meu horário ele sempre esteve ali, tinha um horário da minha vida, do meu dia, e tem até hoje, que ele é do trabalho. Só que eu fui tentando de várias formas, né? Então, não sei será que eu conto tudo? Lembra de qual? Aham. Vou tentar falar resumidamente, porque é muita coisa, depois dá para aprofundar. Mas o meu trabalho, na verdade, ele começou... Meu padrinho me deu um computador de aniversário, e aí era um computador meio velho, assim, que tinha sobrado na gráfica dele. E esse computador veio com CorelDRAW, Corel Photopaint,
E aí eu comecei a brincar com aquilo dali, com as ferramentas que tinham ali. Acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade. E aí eu comecei a fazer uma montagem, pegava foto de um amigo e colocava no rosto de uma amiga. E aí, na época do flogão, eu criei um flogão que chamava flogão.com/montagem. Só quem chegou quando era mato que lembra disso. Então eu comecei a postar ali essas montagens, assim, aí todo mundo queria que fizesse, e eu comecei a assinar Bailela, que meu apelido Lela, então por Lela, né, aquela coisa. E aí aquele trabalho, ele meio que foi evoluindo, e aí eu passei a fazer várias coisas, então de montagem eu comecei a fazer convitinhos para o colégio, fazia convite de festival de sorvete, depois comecei a fazer convites para os amigos de 15 anos, toda oportunidade que tinha de trabalho no colégio eu fazia um banner e tal, então eu sempre estava muito conectada nessa questão de produção, mesmo porque também tinha um trabalho com a minha mãe também, que já estava começando ali, eu trabalhava como designer e arte finalista nessa época de um jeito bem sobrinha mesmo com a minha mãe, mas já tinha contato ali desde nova com a parte de produção. Esse nome foi crescendo no meu círculo ali, Bailela, até um dia, né, que fiz faculdade, escolhi publicidade, porque eu queria abrir um pouco mais o meu olhar ali. E aí, numa oportunidade, a irmã de um namorado, na época, precisou de um convite de casamento. Eu falei, fácil, né? Já tá dentro aqui do que eu faço. Fiz um convite de casamento, ela adorou, deu super certo. E aí eu investi, eu falei, eu vou começar a fazer convite de casamento, né? Então chamou Bailela Confeiteria, pedi ajuda para minha mãe, ela me ajudou para poder participar da Expo Casório, que era uma feira que tinha, ou tem ainda, já nem sei, aqui no Expo Minas. E aí fui participar dessa feira da Expo Casório, com um mês de antecedência, e eu tinha um convite de casamento. Eu criei uma linha de 30 convites. Eu comecei a produzir todos os convites. Então, todos os dias eu criava um convite, e aí eu imprimia o convite, eu montava o convite, e aí foi rodando aquilo dali, e aí participei da feira, foi super legal, e aí os clientes começaram a aparecer, e com isso começou a aparecer muito problema, porque eu comecei a entender que eu sou uma pessoa criativa, mas criativa no âmbito mais geral, não atenciosa a detalhes. E quando a gente está falando de produção, principalmente no ramo de casamentos, a gente tem que estar muito atento aos detalhes. Então eu comecei a ter muito problema. Tinha erro que saía, tinha uma cor que às vezes não saía da cor que a cliente gostava, e assim, dependendo do cliente, ele até deixa passar uma pequena nuance, mas a noiva não deixava, então aquilo começou a ser um grande problema para mim, porque eu também estava em todas as pontas, né, eu fazia atendimento, eu fazia criação, eu fazia montagem, colava convite, eu fazia entrega, eu recebia o feedback quando tinha problema, tentava resolver, um caos, assim. E aí começou a ficar muito delicado, porque ao mesmo tempo eu também trabalhava com minha mãe, e aí eu já estava melhor na parte de design, já tinha feito alguns cursos ali, e era um erro atrás do outro também, eu escrevia coisa errada, eu passava trem com sangria errada, eu usava faca de tamanho diferente, e aí só que no da minha mãe, na gráfica, já era um impacto muito maior, né, porque um convite de casamento você roda 100, na gráfica da minha mãe você rodava 1000, então você fazia um erro, você errava 1000 caixas no cliente, né, então tinha muito embate, inclusive com a minha mãe por conta disso, e eu tentava prestar atenção, não conseguia, e aí as coisas foram caminhando, assim, do convite, eu passei para identidade visual, aí não deu certo, porque eu não consegui fazer uma entrega boa, e aí depois eu passei, né, eu abri mão da Bailela Confeiteria, fiquei só com Bailela, aí depois eu resolvi montar balelas, que aí eu falei, vou pegar a Bailela então, de convite, vou fazer ela online. Seria uma ideia muito boa, na verdade, porque aí eu faço a criação uma vez só e as pessoas vão comprar ali, enfim, também não deu certo por conta de uma questão de sociedade também. E aí tentei de novo, aí meu irmão, vamos montar uma fábrica, uma loja de caixa de Páscoa, e a gente fez uma série, chamava Conte Comigo, uma série de caixas de ovo de Páscoa, era super bonita, as caixinhas com chocolate derretido, assim, e aí você trocava o berço de acordo com o ovo que você colocava, e aí também na época vendeu muito também, foi muito legal, mas de novo esbarrou numa questão que no fundo, quando eu olho assim, quando eu tô contando a história, eu vejo que tudo esbarrou muito numa questão muito delicada para mim, que é a parte de produção, né? Eu, Marcela, não sou a pessoa, eu sei produzir, eu sei ver o que está dando certo, né? Eu sei avaliar o olhar geral, mas aquele olhar atento aos detalhes, esse não é a minha pegada. Então, nisso eu errava demais, e aí interferia na entrega, interferia no resultado, no feedback dos clientes, e aí interferia na saúde mental, porque eu ficava completamente maluca, né? É legal ter trabalhado também na Bailela quanto na Hora, porque a gente vê que a pessoa é aquilo, assim, ela não muda. Tipo, em outubro ela virou e falou assim, eu criei uma marca nova, eu vou lançar em dezembro pra gente começar a funcionar no carnaval. E aí essa é a Marcela, ela fala em outubro que vai criar uma marca em dezembro e ela cria, ela faz, ela acontece.
Bem, a Lela me chamou para invadir esse episódio mais que especial hoje. E lógico que eu não poderia dizer não, porque a Hora tem meu coração, sempre teve. A Marcela me deu uma missão de contar um pouquinho da minha visão sobre a Hora, das minhas experiências. Então, essa é um pouquinho da Hora por mim. Trabalhar com a Lela é estar pronta para tudo, né? Para uma hora você tá fazendo convite, e aí do nada você tá fazendo, arrumando a casa porque ela saiu para viajar para Argentina, e você fica sozinha na empresa, dá uma geral na empresa, e é isso, você tá preparada tanto para os projetos profissionais quanto projetos da vida dela, né? Porque ela vai te apresentar o mundo inteiro. E isso é muito bom, né? Pede que você tenha uma adaptabilidade, né? Um entendimento ali do, não, beleza. Por enquanto, então, a gente está fazendo isso? Não, ótimo, vamos fazer isso. Não, agora mudou para outro projeto? Não, vamos para outro projeto então, né? Uma hora a gente está fazendo branding, aí a gente vai para redes sociais, aí a gente vai gravar alguma coisa na casa do cliente, e tudo na hora, tudo é no bora, né? Vamos fazer isso? Vamos, então bora. Sobre essa energia de muitas ideias e é até um pouco difícil, porque, por exemplo, a gente está numa reunião e é tanta coisa, assim, tanta ideia, que eu preciso colocar o pezinho no chão e falar assim, tá, mas a gente precisa resolver isso, a gente precisa organizar isso. E todos esses projetos, eu não diria que eles deram errado em algum momento. Eu acho que eles funcionaram muito bem, que deram muito certo naquele período e para o que a Marcela se propôs a fazer. Mas são projetos que eu acho, como qualquer outro, precisa de dedicação, de tempo. Precisaria de uma organização a longo prazo e de uma dedicação a longo prazo que talvez deixasse um pouquinho da hora de lado, ou não sei, talvez seria abraçar muita coisa e não dar conta, sabe? Eu comecei na Hora em 2019, então assim, foi antes da pandemia, e eu vivi a pandemia inteira com a Lela. E no meio dessa pandemia, muitas coisas aconteceram, inclusive uma revolução interna da Lela, né? Foi quando ela passou por um processo de entendimento dela. E a empresa acontecendo, né? Os projetos chegando, a gente entregando coisa, apresentando marca. Gente, foram muitos erros. Foi escritório montado, investimento em escritório, e aí pandemia também aprendi demais. Depois eu montei um canal que chamava Hora Paralela, tentando ser blogueira, uma proposta também super legal, mas que também não bateu pra mim na época. Aí eu fiz uma virada grande pra Hora 108 mesmo, que merece um vídeo à parte essa virada. Também tive muito problema com a Hora, muito problema. E aí na hora eu brinco que a gente montou o mural da cagada. Tinha o mural da cagada, de coisas que iam dar errado. Não tem problema dar errado, mas se deu errado, você vai pegar o erro, a gente coloca no mural da cagada e a gente vai estudar como é que aquilo nunca mais vai acontecer de novo. Se é uma mudança no contrato, uma mudança no atendimento, mudar a pessoa que está trabalhando com você. Mas assim, eu confesso também que teve coisas que deram tão certo, sabe? Assim, essa questão de marcas aprovadas na hora, elas falam muito mais alto do que os erros no meu coração. Talvez a Marcela enxergue mais cagadas do que a gente enxergue, porque assim, eu não sei, a Raquel tinha alguma cagada pra falar? Raquel, conta pra gente como é que foi o caso do áudio pra... Com certeza foi um erro. Foi uma série de erros, eu confesso que eu não vou lembrar de todos. Com certeza teve falta de alinhamento, e a gente recebeu um áudio, assim, na hora que a gente ouviu, a gente não sabia se eu sentia raiva, se eu sentia frustração, se eu dava o crédito, se eu não dava. Mas a Lela, assim, a gente depois virou piada, a gente ria sempre, mas foi uma hora de falar assim, é isso aí, a gente tem que assumir que a gente errou mesmo. E o que a gente pode fazer quanto a isso, né? Uma jogada na cara de tipo assim, vocês estão erradas. E a gente falou, como é que a gente diz não? Sabe? Assim, a gente tá errado mesmo. E é isso aí. Eu lembro muito disso, assim, de como que foi o tapa na nossa cara do áudio. Enfim, então eu percebo que ao longo da minha carreira eu fui aprendendo a ter o erro do meu lado, de ter o erro como um sinalizador de que precisa de algum ajuste para aquelas coisas continuarem evoluindo. Por isso que o nome desse vídeo é esse, né?
nem tudo que não deu certo é porque deu errado. Porque tudo isso que deu errado, parece clichê falar, resultou em conhecimento, em aprendizado para mim. Então hoje eu sei mexer com produção, eu sei fazer atendimento com o cliente, eu consigo entender a parte de financeiro, eu consigo entender aonde eu posso contribuir, aonde não é a minha, né? Então a minha não é a parte de design, eu percebi que tem gente que tem o talento ali, o estudo para desenhar, então aprender também a colocar as pessoas certas para poder trabalhar com você e não achar que você dá conta de tudo. Aprender a investir também, acreditar no seu negócio, né? Porque às vezes a gente fica com uma mania de, eu mesmo vou quebrar um galho aqui. Para que eu vou fazer? Para que eu vou contratar uma pessoa para fazer? Eu vou quebrar um galho aqui. E assim, aprendi que não funciona. Acho que na primeira vez que eu paguei caro numa coisa na minha empresa, o resultado foi tão maravilhoso que eu entendi. Falei, pô, faz sentido investir em outras pessoas que são melhores do que eu em alguma coisa para colaborar no meu trabalho, colaborar na minha entrega. Então, assim, a gente vai aprendendo a ouvir, né? Aprendendo com o erro dos outros também, que é uma possibilidade, mas enfim, a grande mensagem, assim, né? O grande ponto dessa série e disso que eu estou trazendo aqui hoje é de ter o erro como um parceiro. Ele não é uma coisa que vai te impedir, mas é que ele realmente vai te levar para outra coisa se você souber lidar bem com isso, se você olhar ele de frente, sabe? Então foram muitos erros, tá? Muitos acertos também, mas muitos erros que me trouxeram até aqui. Acho que a gente também pode ser gentil com a gente mesmo, sabe? De olhar para o erro, em vez de olhar para o erro, tipo, nossa, como é que eu sou burro? Como é que eu fui burro? Cara, você não tinha condição de saber aquilo naquela época, hoje você tem, sabe? Então, me conta aqui, pensem aí, em primeiro lugar, qual que foi um erro quando você lembra e fala assim, putz, que erro, errei, fui rude, né? Qual que foi um erro que você teve e que hoje você tem uma outra visão sobre isso? Assim, o que é que você aprendeu com isso? Acho que esse é o principal ponto. E aí já vou puxar o assunto do próximo vídeo, que é o quê? Que foi um erro, na verdade, que se transformou num grande acerto, que é porque eu errei durante muito tempo, achando que a criatividade ela salvava tudo. O spoiler, não salvou, não salva tudo. Ah, lembrei de uma. Marcela, será que você lembrou dessa? Teve uma. Será que ela falou disso? Será que pode?